Céu ou inferno? Eis a questão. Onde você passará a eternidade? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta a todos, né? Começando por mim, né? Começando por mim, que sou um preletor, que sou um ensinador da mensagem da cruz. Eu trago essa mensagem para a sua reflexão, para você pensar. Em Provérbios diz que diante dos homens há muitos caminhos. Ele parece levar a salvação. Há muitos, mas há um só que ele leva ao céu. Há um só que leva a verdade. E muitos se desviam nessa caminhada para o caminho errado. Há muitos caminhos que lhe parece levar a salvação, a vida, mas conduz à morte. Não só a morte física, não só a morte espiritual. Nesse texto e contexto, entendemos que leva à morte física e a eterna. Oséias capítulo 4 diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Veja bem, o povo de Deus. Aqui não está falando do ímpio. Aqui não está falando daquele que não conhece a Deus. Está falando do povo de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então é preciso que você ouça essa mensagem e faça uma reflexão na sua vida. Céu ou inferno? Não existe três caminhos, como eu sempre ensino isso. Eu sempre ensino isso. Não existe três opções nesta vida e nem na vindoura. Como se diz numa mensagem, decisões e decisões. No vale da decisão há muitos. Há milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quinquilhões de pessoas têm que tomar decisões.
céu ou inferno? Eis a questão. Aonde você passará a eternidade? A palavra diz, se eu não me engano, em 1 João, que Deus mandou seu Filho, que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ergueu-se uma figura coberta de trevas flamejantes. Seus olhos, vermelhos como brasas, refletiam ódio e astúcia. Era Satanás, o antigo inimigo, liberto de sua prisão. Suas asas queimadas tremiam, e sua voz ecoou como trovão sobre a terra silenciosa. Por 1000 anos me calaram, mas o coração dos homens nunca mudou. Eu retornarei, e o mundo voltará a me ouvir. Ele caminhou entre as cinzas do abismo, e onde seus pés tocavam, a terra se tornava seca e fria. As criaturas fugiam, o vento mudava de direção. O inimigo, o dragão, a antiga serpente, estava preso. Seu corpo, envolto em trevas, jazia imóvel. Por 1000 anos, seu rugido fora silenciado. Apenas o som do tempo ecoava no abismo. O tic-tac de um relógio cósmico, aguardando o fim do milênio. O anjo que o aprisionara ainda vigiava. Uma chama sagrada girava como selo sobre a entrada. E lá em João, ele ensina sobre a oração, sobre as pessoas que têm problemas espirituais, e ele vai prosseguindo. Lá no 44 ele diz, e começa a relatar, lá no 43 e em diante, 44 vai a seguir, ele começa a falar sobre o inferno. O inferno é real. Nós temos a passagem do rico e do mendigo no inferno, que Jesus conta aquela história verídica. Não é ilustração. Não. É uma realidade. Ele conta o que ele, sendo Deus, viu. O fim do luxo sem piedade, da religião sem santidade, da riqueza sem justiça. Porque Babilônia representa tudo o que o mundo deseja, mas que Deus abomina. Ela é o reflexo da humanidade sem Deus, cheia de poder, mas vazia de verdade. O próprio Jesus ensina e diz, eu sei de onde vim e sei para onde vou. E vós? Então, quando Jesus conta aquela parábola, é uma história real, verdadeira. E quando Jesus vem a este mundo, ele vem porque o Pai, mesmo que o homem caído e pecador, diz que Deus amou o pecador, diz que Deus ama o pecador, não tem prazer na morte do pecador. Mas antes que ele ouça a mensagem e pela fé creia na palavra de Deus, nós somos purificados pela palavra, somos lavados no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, um poder que não podemos explicar, mas sabemos que ali está o poder. São palavras espirituais. Deus te amou e Deus te ama. Deus é amor, mas Deus também é justiça, e nele não há nenhuma injustiça.
Por isso, ele nos amou e enviou seu Filho para pagar a conta que nossos pais pecaram, e nós, dentro dessa própria maldição, também cometemos pecado e assim nascemos em pecado. Nascemos debaixo da maldição, estamos amaldiçoados juntamente com Adão e Eva em seus pecados. E agora necessita ser tirado esse pecado, essa maldição. E o que fazer e como fazer? Não tinha como fazer. Mas diz que Deus então amou e falou: filho, vou ter que destruir toda a criação. Estão contaminados, estão cheios de pecado, de engano, de mentira, de roubo, assassinato. Não dá. Mas Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, e tudo isso nos seus atributos, ele então, na sua infinita sabedoria, ele cria o legado, a biografia de Jesus, o que ele faria. Então ele manda Jesus e fala: vai, filho, só você pode redimir pagando o preço do pecado. O homem pecou, o homem errou, e o homem continua debaixo da maldição. E eu quero fazer justiça. Ele quer se morrer e ser lançado no inferno, que nem para eles foi criado, foi para os anjos e seus demônios. Aí Jesus diz ali na sua palavra, ensinando, Jesus dizendo: eu dei de mim mesmo. Ele deu por amor a você, Jesus, e vou tornar a tomá-lo. E todo que crê em mim, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E todo aquele que crê, eu também o ressuscitarei. Então tem a morte. Então existe um lugar para ir. Só que não é só um. Existe dois. Dois caminhos. Existe, como está lá em Deuteronômio, o próprio Deus diz a seu povo, né? Eu gosto muito dessa mensagem. Ele diz assim, para todo Israel, e serve para mim hoje e para você. Ele fala para Israel, repreendendo-os dos seus pecados. Ele diz assim: coloco diante de vocês, coloco diante de ti bênção e coloca a maldição. Escolha a bênção para que te vá bem. Em outras palavras, o Senhor disse: eu coloco dois caminhos para vocês. É dois caminhos: bênção ou maldição. Qual caminho vocês querem ir? Nós temos Jesus, o qual lá ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único. Ele diz: eu sou. Quando ele diz eu sou, é o único, não há outro. Então, meu querido e amado irmão, saiba que a partida de um dia, ou a partida dessa terra um dia, ela já está determinada por Deus. Mas hoje, eu e você temos o chamado. Você está sendo chamado. Eu estou sendo chamado. Você, essa geração, o mundo, está sendo chamado por Deus em intermédio de Jesus Cristo. O próprio Jesus citou nas suas mensagens:
Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus é Espírito, Deus é Espírito. Então nós acreditamos no quê? No vácuo? No ar? Não. Nós cremos na mensagem, que ela é verdadeira. Se você acreditar, crer ou não na Constituição do Brasil, se você conhece a Constituição do Brasil ou não conhece, que todo ser deveria conhecer, estudar esse assunto, porque ela tem uma abrangência muito alta de poder e autoridade sobre você. Você não conhece a Constituição. Talvez você tenha lido e conheça, talvez você nunca tenha lido, mas eu quero que você entenda que o poder da letra mata, no sentido literal e espiritual. A letra de uma lei, nos Estados Unidos da América tem leis de pena de morte. Então aquela letra, no sentido humano, mata. Ao Estado tem a pena de morte, matou, é julgado e se sentenciado e for confirmado, aquele poder daquela letra dá autoridade a um juiz que levar você a sentença de cadeira elétrica. Em outros países temos o cúmule, ao qual eles dão sentença e as pessoas são alvejadas com projéteis ou com bala doce? Não, balas de metal, de aço, de chumbo, e a família tem que pagar bala ainda. A letra mata. Quando nós falamos em crer na mensagem, crer na escritura, o que está escrito ali, ele tem poder e tem autoridade. Talvez você não creia, talvez você também não creia que isso acontece lá fora, mas isso acontece. Talvez você não creia que na nossa Constituição, talvez você não creia que na nossa Constituição brasileira também tem lá os decretos, como viver, como se portar, e tem as leis de crime. Temos até a pena de morte no Brasil, por descumprimento do exército, por traição à pátria, por deserção. A letra mata. Então a letra que eu falo para vocês da escritura, elas são vivas e eficazes, que divide o homem entre o bem e entre o mal. Mostra para ele a luz e as trevas. Mostra o caminho da salvação e da condenação. Então é necessário que você venha ler a escritura. Venha crer no pregador que ensina a verdade. Eu não estou falando para você acreditar no mercenário que te pede dinheiro, que quer te escravizar com dogmas religiosos da sua placa, das grandes assembleias, das grandes congregações, das grandes manifestações religiosas e estádios. Homens que, segundo eles, ganharam milhares de almas. Como assim? Homem não ganha alma? O homem é o semeador da palavra. O homem não convence outro homem do seu pecado. A palavra ensina bem claramente que Deus, o Espírito Santo, que convence o homem da justiça e do juízo. Nós somos, você será, nós somos sacerdote de Deus que levamos a mensagem, somos aqueles que lançam a semente e ensinamos o que está na escritura. Mas quem convence você é o Espírito Santo do Criador Deus, o qual Jesus enviou para que possamos crer no Deus invisível. Céu, o inferno.
qual decisão você tomará. Tome posse da sua vitória, tome posse da sua salvação. Em nome de Cristo Jesus, não olhe para a placa, não olhe para o homem, mas olhe para Jesus, para Deus, o Pai Todo-Poderoso, e intermédio do Senhor Jesus, fale ao Pai, reconcilie-se com o Pai, cumpra os seus mandamentos. Vivemos tempos da apostasia, vivemos reino contra reino, vivemos no reino dividido, como eu sempre ensino aqui, e digo que politicagem é o reino dividido, para se criar um império de uma grande cidade, de um grande país, que não leva a lugar nenhum. Sabendo que no final, mais que se glorie, que se cresça e que se prospere, o fim vai vir. A apostasia chegará, ou a apostasia vai chegar, como está na Escritura. A apostasia já está aí. São um dos maiores sinais da volta de Jesus. São um dos maiores sinais do fim do mundo. Quero deixar para vocês algumas imagens do inferno. Tira daqui, não aguento mais este lugar. Acredito eu que não tem nem comparação. O apóstolo Paulo, segundo a Escritura, nós entendemos que ele foi até o terceiro céu e ele viu coisas lindas, maravilhosas, e ele disse: não tem como falar para vocês, não dá nem para falar, não tem como explicar o que eu vi de coisas lindas e maravilhosas. Coisas que não dá para explicar, coisas inefáveis, sem explicação. Não vou falar, não tem como falar. Eu creio também que o inferno são coisas inefáveis que não dá para explicar. O terror e o horror que é estar distante de Deus, longe do Criador, que se põe agora e quer se tornar pai novamente de vocês, que quer se tornar pai novamente do pecador. Entenda que quanto que nós ainda não se convertemos a Jesus de verdade, nós temos a imagem e semelhança de Deus e só somos criatura, porque perdemos a nossa comunhão para com Deus intermédio dos nossos pais Adão e Eva. Entenda isso. Entenda que quando o homem caiu no jardim do Éden, o que Deus disse? Maldita é a terra, Adão, por tua causa. Então veja em qual posição você está. Você está debaixo de maldição, pois do pó você foi formado. Jesus acrescenta, nos ensina, dá para tirar lições deste ensino, ao qual ele diz que a maldição da humanidade estava sobre ele, porque ele se fez maldição para resgatar o homem da maldição. E quando estivermos nesse corpo, diz a palavra que na verdade o corpo nosso, o teu corpo, está morto, debaixo de maldição e morto, por causa do pecado. Mas quando reconciliamos com o Pai intermédio do caminho de Jesus, que é o nosso advogado, como está lá em João: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembreis que vocês têm um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o homem. Sabe o que diz isso? Jesus Cristo, o homem? Porque Jesus adoeceu naquela cruz. Jesus teve dores. Jesus foi açoitado. Jesus foi humilhado. Primeiramente prenderam ele e lhe acusaram de grandes coisas que não ele cometeu. E aí começou o percurso da Via Sacra em todos os sentidos. As entrevistas diante dos
poderosos, acusações, e depois condenado e levado a carregar aquela cruz, e ali os açoites, a coroa de espinho, e carregar aquela cruz, tudo isto que ele passou, aquele percurso, e logo após foi cravado em seus braços, em seus pés, em suas pernas, naquela cruz, era para você. E no final, aquele soldado ainda pega aquela lança, após lhe ter dado fel e não água, pois ele pediu água. Após lhe ter dado fel em lugar de água, aquele soldado pega uma lança e transpassa o seu peito, furando, e sai sangue e água. A dor de Jesus, o sofrimento de Jesus, era para mim, era para você, era para a humanidade passar. Mas Deus, em pleno acordo entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Jesus se coloca e diz: vou obedecer. Diz a palavra que Jesus foi obediente, que foi um matadouro silenciado, obediente até a morte. Tudo por você. Então, se você crê nesse sacrifício de Jesus sobre a sua vida, se você crê nesse sacrifício de Jesus por você, por sua família, pelos seus amigos, até pelos seus inimigos, que você não deseja o mal, foi para isso que ele se manifestou. E além de toda essa história, esse legado que Jesus deixou para nós, viva! Ele nos ensinou como viver, como suportar e como vencer em orações. Os sinais que os crentes hão de seguir, né? Os dons espirituais que estão para nós. Ele deixou ferramentas para nós vencermos o diabo em orações e viver uma vida santa em consagração para Ele. Aí você diz: quem pode ser santo? Nós não podemos ser santos. Mas na sua decisão ou na minha decisão, Deus nos faz santo. Está entendendo? O apóstolo Paulo, ele cita algo tremendo que eu guardo para a minha vida e foi um sustento espiritual para eu vencer. O apóstolo Paulo fala bem assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso faço o tempo todo. Miserável homem que sou. Eu sempre vivi esse dilema, porque eu sempre falei a mesma coisa. Poxa, eu quero fazer o que é certo, não estou fazendo errado. Eu quero fazer o bem, estou fazendo o mal, porque o homem é mau. E ele diz isso, e eu carreguei sobre a minha vida inteira, e eu vivo dela nessa palavra pelo Espírito Santo, ao qual Deus veio falar para ele assim: Paulo, quando ele fala sobre a oração do seu espinho na carne, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Lembra que eu falei que na verdade o corpo está morto? Está escrito isso? O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça que foi feita por nós em Cristo Jesus. Jesus fez, e agora você aceita e se esforça. Ah, interessante. O evangelho morno que pregam por aí, ensinando, né? Que diz que quando você passa, você vê Jesus, é só alegria, vitórias e bênçãos. Não tem luta, né? Parece que não tem luta. Parece que estamos no paraíso na terra. Que o que eles pregam, os falsos profetas, os mercenários, eles não pregam a verdade. A verdade que eu trago para você, de céu e inferno, é a verdade de Cristo. Que existe, é real. Então, meus amados, é a hora de refletir. Enquanto tivermos fôlego,
Enquanto você tiver fôlego, enquanto você tiver vida, há um tempo para você meditar e refletir e tomar a sua decisão. Porque pós a morte, não existe 3 caminhos, existe só 2. E a única forma de herdar ao céu, ao qual todo mundo fala, morreu, foi para o céu. Aquele comediante que falava palavrão, besteira, está no céu, está nada. Aquele irmão que se fazia de santo, parecia santo, mas não era santo. Teremos muitas surpresas. Quem sabe eu e você, quem sabe eu, possa partir para a eternidade. E eu possa estar no inferno naquele dia. Porque a consciência do homem o acusa dia e noite. Satanás, a Bíblia diz que ele é o nosso inimigo, que nos acusa dia e noite. Mas lá no futuro, lá em Apocalipse diz, e foi lançado fora aquele que acusava os crentes, acusava os irmãos, acusava a igreja de Cristo. Foi lançado fora. Ele vai ser lançado no lago de fogo. Aí já é a segunda morte. Então existe o inferno. Reflita, meu irmão. Pense. Se eu tiver certo dessa mensagem que estou trazendo, que não é minha, é do Senhor, é da palavra, você está perdendo. Tem muito a perder. Porque na verdade as pessoas todas acreditam no céu. Eu vou descansar. Essa é uma mentira de Satanás, que alguém morre e descansa. Se não tiver Jesus, do jeito que tá tudo bem. Não é assim. Se você não pagar os seus impostos da sua casa, chegará o dia que a prefeitura, o município vai tomar a tua casa. A sentença virá. Está na letra. Está na letra no estatuto do município. Se você não pagar o IPVA do seu carro, e ir atrasando, a hora que o meirinho pegar, a polícia pegar, o juiz pegar, ele será tomado teu. Nada é teu nesse mundo. Nem a sua vida. A sua vida pertence a Deus. E se você escolher a bênção, Deus te dará a bênção. Ele vai te abençoar. Vai te agraciar intermédio de quem? De quem? Só de quem morreu por você, que é Jesus. Você tem que entender que só há um mediador entre Deus e os homens. O São Pedro não pode fazer nada. A Santa Clara não pode fazer nada. Não existe. Biblicamente não. Existem leis e dogmas e ensinos de homens que diz que é assim, mas não é, porque não está na lei de Deus. Ao contrário está, que é condenável. Que existe só um mediador entre Deus e os homens. E se alguém vos ensina outro ensino, é maldito. Se alguém fala que a Santa Clara, que o seu Pedro, que luta com o dragão lá, quem lutou com o dragão foi Jesus. É mentira. São alegorias que inventam, histórias que inventam para desviar o foco de você ser um cristão verdadeiro, filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo e por Jesus. Não se deixe enganar, pois há muitos caminhos que lhe parecem levar à vida, mas o seu fim é a morte. O que eu recomendo a você, lê as Escrituras. Pedir sabedoria do céu, não a humana, não a terrena. Não a faculdade, pois você vê um monte de igreja que cada um tem a sua faculdade, cada um ensina de um jeito. A mesma palavra, mas cada um distorce. Granjeando para si seguidores, granjeando para si bens materiais, faculdades, enfim. É o pró o Deus Mamon, o Deus desse século. Jesus disse, torno a reprisar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há um só mediador entre Deus e os homens, só Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus disse, sem mim, Jesus disse, sem Ele, nada podeis fazer. No entanto, meus queridos e amados, como eu disse a vocês, então o inferno é real. E se não tiver enquadrado em todos os ensinos do Senhor, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que rejeitaram a verdade, intermédio dos homens, pregando a verdade, estão em maus lençóis. Vão sofrer. Vão sofrer. E vão sofrer muito.
Nós podemos observar também, meus irmãos, lá em Marcos, né, que eu falei também, em Marcos, Jesus fala sobre, em Marcos capítulo 9, 43. Marcos capítulo 9, 43, que fala sobre o inferno. Fala sobre a situação da humanidade. E ele ensina como fazer, como vencer, se afastando do mal. Por isso, meus queridos e amados irmãos, como disse no começo dessa palavra, lá em 1 João 3, o próprio Jesus disse que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a única maneira de você desfazer as obras do diabo em sua vida, maldição, coisas que perseguem a vivência, traz enfermidade, traz maldição, traz desavença, traz morte. A única forma de desfazer as obras do diabo é tendo a Jesus Cristo como teu Salvador, crendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o teu pecado, que tira o meu pecado, que intermédia a sua palavra, que é a palavra de luz, que clareia, que ensina. Então nós passamos a andar em luz, obedecendo todos os decretos, ensinos e mandamentos do Pai. Jesus disse certa vez aos fariseus, quando Jesus pregava contra o pecado, contra todo engano, eles ficavam bravos. Vieste agora nos condenar? Vieste nos acusar? Aí Jesus já falou, né? Quem vos acusa é a lei, é Moisés. Eu não vim condenar o mundo já está condenado. Por que Jesus disse? Porque está escrito. Porque todos pecaram, todos, sem exceções. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus falou, todos estão condenados. Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Tem quem vos acusa, tem quem vos condena. A lei. Matava-se, morria, era a lei, era a letra. Era mandamento e lei, feita por Moisés, inspirado no Espírito Santo, pela palavra de Deus, pois não havia graça. Era assim. Hoje Jesus é a graça, com redenção pura lá, lavando-nos no seu sangue precioso, o qual ele derramou. Você tem que crer nisso, que o sangue aspergido, derramado na cruz do Calvário, é que limpa eu, que limpa você, que limpa a humanidade, que limpa os homens dos seus pecados, livra do inferno, livra da condenação, se é que queremos. E no final dessa mensagem eu digo para você que servir a Deus é a maior alegria no Espírito Santo, no reino de Deus, pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nada disso. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Então, quando nós recebemos essa dádiva do Senhor, nós se tornaremos alegres, felizes, mesmo que em tribulações, mesmo que em guerras, mesmo que em batalhas. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus ensinou isso, que fluiriam rios de água viva do nosso ser, do nosso coração, da nossa boca, em servi-lo e crer nisto, na esperança, na fé do que há de vir, não no momentâneo. Pois no momentâneo Jesus ensinou: aquele que quer vir após a mim. Ele ensina isso para você e para mim. Essa é a verdadeira mensagem do pastor, do supremo pastor Jesus. Se você quer vir após a mim, tudo isso que eu ensinei aqui para vocês, Jesus diz: renuncie a si mesmo. Renuncie a todas as coisas do mundo, se vestindo mal. Renuncie-se a si mesmo. Toma a tua cruz. Viu? Então, se você vai servir a Jesus, você vai ter que pegar uma cruz. Você sabe o que aconteceu na cruz? Quando ele pegou lá, percurso? Odiar-vos-ão, vós sereis odiado e perseguido por causa do meu nome. Mas toma a tua cruz e segue-me. Daí ele fala bem assim lá em Apocalipse: sede fiel até
a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Oh glória! Bendito é o nome do Senhor Todo-Poderoso, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador. Ele diz isso. E para acrescentar a tua fé, como diz Tiago, capítulo 1, diz: bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado, receberá a coroa da vida, que é a eternidade. Isso é ser cristão? Isso é ser salvo? Isso é se livrar do lago de fogo e do inferno. Ou escolher entre dois caminhos. Haverá grandes guerras, grandes lutas, mas o pior de todos, eu até digo a mim mesmo, que a grande guerra está na sua mente, na minha mente, o grande Armagedão espiritual. Quer lutar contra todo o pecado que está ao nosso derredor, intermédio da nossa boca, dos nossos olhos e do nosso pensar. Há um Armagedão espiritual onde sopros, o inimigo sopra, lança palavras, e ele tem esse poder. Fez isso com Caim, incitou Caim a matar seu irmão, incitou roubos, incita roubos. O inimigo, o ladrão, que é o inimigo, Satanás, não veio senão só matar, roubar e destruir, tentando a vingança contra Deus, pois em Deus não pode tocar. Mas em você ele toca, porque vem debaixo de maldição. Mas a partir que quando você colocar a sua vida diante de Cristo, os sinais vão seguir os que crê. E a promessa do Senhor, nosso Deus, nosso Jesus, que não perecerá nem um fio de cabelo sequer da nossa cabeça, se não for a vontade dele. Entenda o poder de Deus, que é infinito, incomparável ao do inimigo. A palavra diz que não morre um passarinho sem que Deus saiba. Não cai uma folha numa árvore que está aqui ou em qualquer lugar do mundo sem que Deus permita. Imagine, não cai uma folha. Então não se preocupe com as coisas deste mundo, com o tempo passageiro ou da passagem do teu tempo. Não. Se preocupe em buscar a Deus, em chorar, em se apresentar diante do Senhor em nome de Cristo. Se preocupe nisto. Em obedecer os ensinos, estatuto qual diz que você tem que um dia, se quiser morar no céu, aceitar o sacrifício de Jesus. E a única maneira de aceitar o sacrifício é aceitando o convite que ele faz. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Do que? Da carga espiritual e do inferno. A única maneira de você alcançar em termos do sacrifício de Jesus, se entregando a Jesus, e ele se tornará o seu advogado, o qual vai ministrar diante do Pai, dizendo: Pai, eu paguei a conta. Veja o coração desse homem, dessa mulher, desse ancião, desse jovem que está arrependido. E Deus sabe. Deus não olha para a minha face, Deus não olha para o que eu estou falando, mas Deus olha para o coração, se realmente estamos confessando de verdade, se queremos e cremos buscar e amar Ele de verdade. Porque quando conhecemos, estamos conhecendo. Quando passamos a amar, porque já temos mais comunhão para com Ele. E aí passamos então a ter a comunhão em tudo. É igual um casamento entre o homem e a mulher. Passamos altos e baixos com Deus, mas Deus sempre lá no topo, olhando e nos provando. Por isso que você tem que entender que haverá e será muito chamado, poucos escolhidos. Porque muitos vão desistir no meio do caminho. Muitos não vão ter fé. É como lá a mensagem do semeador. Leia lá, você vai ver o que acontecia. Muitos vão dar ouvidos, aos demônios. Muitos são da terra, vieram do pó, e são terra ruim mesmo. Não querem produzir nada. Só pensem em si. A terra ruim não produz. Muitos são pedregais, são pedras duras. Não vai produzir. Mas você é terra boa. A terra que maldita era e agora se tornou bênção. Saiu da maldição porque Jesus pagou a conta. E Ele agora lava você e transforma você em uma nova criatura.
o qual Ele promete para você e para mim, para toda a sua igreja, para todo o seu povo, no último dia nos ressuscitar e nos dar os céus. Porque somos co-herdeiros, somos herdeiros juntamente com Cristo de toda a criação de Deus, e lá nós os serviremos para todos sempre, aonde não haverá mais tristeza, angústia, dor e enfermidade, aonde não existirá mais o mar e nem o sol, pois no lugar do sol será a glória de Deus que vai iluminar a cidade, diz a palavra do Senhor. Concluindo essa palavra, meus irmãos, essa mensagem, que ele chegue ao encontro do teu coração, falando sobre toda a história. Eu sei que as minhas mensagens, elas são mescladas, ela vai em pontos difíceis, sai e volta e vai. Fala de céu e inferno, fala de caminho, de fim, enfim, de todas as coisas que é necessária. Pois às vezes eu só separo um textinho para me lembrar qual livro está, mas quando eu estou aqui sendo conduzido, eu me coloco na presença de Deus e falo: Senhor, sou miserável homem pecador. Talvez mais condenável que o maior pecador, pois eu conheço a verdade. Então, usa minha boca. Eu me deixo usar, amo meu Pai. E por hoje eu estou feliz do Senhor. Não que eu tenha medo de partir, não devemos ter medo. Melhor estar com o Senhor, né? Diz a palavra. Então melhor é partir. Estive doente, tive quase um infarto e quase fui. E não fui. Falei para meus familiares, não fui embora, estou no prejuízo. Bem queria ir, mas entendo pela palavra isso, que diz a palavra que morrer é lucro. Como eu não morri e não parti para a eternidade, eu falei todo prejuízo. Fiquei no prejuízo, não fui. Porque eu entendo aquilo que o apóstolo Paulo disse: melhor estar com o Senhor, mas me importa cumprir o meu ministério que Deus colocou. Assim, aqui estou também, cumprindo o meu ministério daquilo que conheço. Essa chacrinha edificada, trabalhada com muito suor, muito trabalho, glória a Deus, pela mão poderosa do Senhor sobre mim. Venci. Sou mais que vencedor por aquele que me amou, que é Cristo, o qual Ele me convenceu pelo seu Espírito Santo, e eu não endureci o coração e recebi. Eu adoro, eu o sirvo, mesmo que falho, mesmo que pecador, estou aqui para a glória do nome dEle, e tento levar a mensagem para que ele seja glorificado e não blasfemado. Mas infelizmente vivemos a apostasia e o fim do mundo. Não se deixe enganar, meu irmão. Reflita e pense. Há dois caminhos: céu e inferno, aonde você passará a eternidade. Amém, meu irmão? Jesus tem uma bênção para você. Jesus não tem prazer na morte do pecador nem do ímpio. Jesus quer te salvar, quer te dar os céus. Infelizmente, as pessoas que pregam a verdade, ou o evangelho sadio, verdadeiro, que prega a sua salvação, as pessoas não dão ouvido. A primeira pregação de Jesus ficou gravada no meu coração. E Jesus pregou o quê? Bênçãos financeiras, cura? Não, ele pregou: arrependei-vos, a primeira pregação. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. É o melhor que ele tem para você, a salvação eterna, o reino dos céus. Amém? Onde não existirá nenhum mal. Glória a Deus. Deus seja louvado. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Que Deus os abençoe, para a glória de Deus, em nome de Cristo Jesus, o seu Filho amado. Amém, meus irmãos? Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que isso significa? Se os dias de Noé foram marcados por hibridização, corrupção genética, violência, idolatria e manipulação espiritual, será que estamos vivendo algo parecido hoje?
profundezas, ergueu-se uma figura coberta de trevas flamejantes. Seus olhos, vermelhos como brasas, refletiam ódio e astúcia. Era Satanás, o antigo inimigo, liberto de sua prisão. Suas asas queimadas tremiam, e sua voz ecoou como trovão sobre a terra silenciosa. Por 1000 anos me calaram, mas o coração dos homens nunca mudou. Eu retornarei, e o mundo voltará a me ouvir. Ele caminhou entre as cinzas do abismo, e onde seus pés tocavam, a terra se tornava seca e fria. Number 666. Had to be demons. Chargers! Clean up and clear out. There's money on the horizon.